Os seres vivos. Os seres vivos apresentam algumas características em comum. Eles nascem, desenvolvem-se, podem ou não se reproduzir e morrem. Essas etapas que ocorrem são chamadas de ciclo vital ou ciclo de vida. Aqui temos um exemplo do ciclo de vida de um galo. Primeiro ele é o ovo, depois o pintinho saindo do ovo, o pintinho e o galo na fase adulta. Metamorfose. Nós temos alguns animais que passam por mudanças, esse é o ciclo de vida. Os seres humanos passam por mudanças simples, pois já nascem semelhante aos adultos. Outros, no entanto, passam por várias transformações até chegarem à fase adulta. Esse processo é conhecido como metamorfose, que é a transformação pela qual passam alguns animais que, no decorrer do seu processo de desenvolvimento, resulta numa forma e numa estrutura completamente diferente das iniciais. Ou seja, ele nasce de uma forma, mas ao longo da vida ele vai se transformando até chegar à fase adulta. Quando ele chega na fase adulta, ele não lembra em nada o que ele era quando era recém-nascido. Esse processo de metamorfose ocorre com alguns insetos, peixes, sapos e rãs. A borboleta é um exemplo de animal que passa por metamorfose. Se vocês observarem direitinho, começa no ovo, depois vira uma larva, depois se transforma em pupa, depois a pupa, que é o casulo, depois da pupa ela se transforma em borboleta e se torna borboleta adulta. Olha a diferença da borboleta adulta para o filhote, o ovo. Essas transformações que ela passa durante a vida mostra a metamorfose completa, a mudança completa que ocorre de quando ela nasce até ela chegar à fase adulta. Características dos seres vivos. A reprodução é quando os seres vivos dão origem a descendentes, ou seja, tem filhos ou filhotes. A reprodução pode ocorrer ou não no ciclo de vida do ser vivo. Por que pode ocorrer ou não? Como, por exemplo, tem pessoas que optam em não ter filhos, assim como alguns animais passam pela vida sem produzirem filhotes. Então, a reprodução pode ocorrer ou não. Outra característica é a alimentação. Os seres vivos precisam de energia para viver. E eles obtêm essa energia por meio da alimentação. É aquele velho ditado, você é o que você come. Então, quanto mais eles se alimentam, mais energia eles têm para fazer as suas obrigações, o que eles fazem durante o dia. Quanto mais energia eles tiverem, mais eles vão conseguir fazer. E a respiração. Os seres humanos respiram, não só os seres humanos, como todos os seres vivos respiram. Eles ingerem oxigênio e colocam para fora o gás carbônico. Então, os seres vivos fazem isso para respirar. Alguns dos seres vivos respiram de forma diferente, como os peixes que respiram dentro d'água. Mas a gente não vai entrar nessa alçada. Fatores do ambiente. Os componentes que não têm vida são fatores do ambiente ou fatores não vivos. A água, o solo, as rochas, o ar, a luz e o calor do sol são exemplos de fatores não vivos. Esses fatores podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam as mesmas características que os seres vivos. Ou seja, lá no ser vivo pode ocorrer transformações. Nesses fatores do ambiente também ocorrem algumas transformações, mas eles não apresentam as mesmas características dos seres vivos. O ecossistema. Os seres vivos dependem uns dos outros e também dos fatores não vivos
como o solo, o ar, a água e a luz do sol. A esse conjunto de relações damos o nome de ecossistema. Ou seja, o ecossistema é esse conjunto de relações que os seres vivos estabelecem entre si e entre os fatores não vivos. Os ecossistemas podem ser grandes, como rios e florestas, campos, ou pequenos. Então, eles podem ser grandes, como um rio, uma floresta ou um campo, ou pequenos, como um jardim, uma horta, uma poça de água. A diversidade de seres vivos e seus ambientes. Em nosso planeta, há uma grande diversidade de seres vivos, cada um com suas características. Existem vários tipos de plantas com diferentes formas, cores e tamanhos. Aí a gente tem, por exemplo, o musgo, que são pequenos e crescem em ambientes úmidos e sombrios. Já a Vitória Régia são plantas que vivem na água e temos aquelas que vivem nos galhos das árvores, como as bromélias. Os animais também apresentam características variadas. Eles podem ser grandes, como a anta, pequenos, como a pulga, podem viver na água, como os peixes, ou viver em ambiente terrestre, como a onça pintada. Os seres vivos possuem características que lhes possibilitam viver em diferentes ambientes. Nós temos os animais aquáticos, como os golfinhos, que têm o formato do corpo adaptado para a vida na água e nadadeiras para se locomover. Nós temos um exemplo do macaco prego, que vive nas árvores, que ele tem braços ágeis e uma cauda que ajuda a se locomover nos galhos. Nós temos os cactos, que são plantas adaptadas para viver em ambientes secos e quentes. Esses cactos, essas plantas, são capazes de armazenar água no seu interior e, além disso, tem folhas modificadas com espinhos, o que diminui a perda de água pela transpiração. Nós temos também os ursos polares, que tem uma grossa camada de gordura embaixo da pele e o corpo coberto por pelos longos e densos que o protegem do frio extremo. Nós também temos as adaptações, que são as características que os seres vivos têm para que os permitem adaptar a determinado ambiente. Essas características variam de acordo com o ambiente que cada ser vivo está, se é um ambiente aquático, terrestre, regiões quentes ou frias. Aí nós temos os tipos de adaptação, como o revestimento corporal. Os seres vivos desenvolveram ao longo da evolução características tanto em sua forma como no funcionamento de seus corpos, que os permitem explorar e se perpetuar no ambiente. Um forte exemplo é o revestimento que cobre o corpo de todos os seres vivos, os quais, sem uma pele apropriada, jamais teriam conquistado o ambiente terrestre. Aí nós temos que, dentro do ambiente úmido, animais e plantas possuem como característica uma pele muito fina. Já em locais secos, os seres vivos possuem uma camada mais grossa e seca de revestimento, para evitar a perda de água pelo excesso de evaporação. O cacto, como eu falei anteriormente, armazena grande quantidade de água em seu corpo, evitando maiores perdas com o excesso de evaporação. Também temos a questão da alimentação. Para a alimentação, também encontramos interessantes estratégias na natureza.
aparece que os seres vivos possuem características morfológicas específicas para os diferentes hábitos alimentares. Por exemplo, o beija-flor, para retirar o néctar da flor, ele possui um bico longo e fino. A borboleta também está preparada para alimentar-se do pólen das flores. Ela possui uma espécie de tromba que se desenrola e colhe o pólen e se enrola novamente. Nós temos também um pássaro, que é chamado de colhereiro. O formato do bico dele parece uma colher. Ele é perfeito, esse bico, para a filtração de alimentos do lodo dos rios e lagos. Nós temos outra estratégia, que é a defesa de predadores. Muitas estratégias são utilizadas para se defender de um possível predador no ambiente. As glândulas de veneno de determinado sapo, por exemplo, provocam uma intoxicação, sendo utilizada como proteção. Outros animais, como aranhas e besouros, se fingem de morto para escapar do predador. Já outros animais, para salvar seus filhotes, fingem estar ferido para atrair o perigo para si mesmo. A camuflagem é uma estratégia bastante interessante. Alguns animais conseguem simplesmente desaparecer no ambiente. Isso eles fazem para se proteger.